Eu saí de Aviões, que me acompanho, decidi. A Comissão Nacional da Leitura, quais são as reclamações que os cidadãos deste país apresentam em relação à sua atividade, à sua credibilidade também. E estou por aqui para podemos compreender se de facto devemos ou não alterar a sua composição, a sua organização e funcionamento. E a minha resposta é, acredito que todos aqui também diriam a mesma coisa, que de facto é necessário alterar a organização, a composição, a organização e funcionamento da Comissão Nacional da Leitura. Mas não na perspectiva que nós estamos a constatar nas propostas do Executivo, porque e aqui há uma questão aparentemente paralela, mas que é central, que devemos chamar a relação, que é qual é o projeto político dos que nos governam. É manter o poder, é manutenção do poder ou é governar? São coisas distintas. Se o foco é a manutenção do poder, muitas vezes as decisões serão irracionais. Porque basta que a decisão garanta a manutenção do poder. Agora, se o foco for a governação, governar pressupõe a promoção do bem-estar social das pessoas. É muito diferente. E o que nós assistimos nesse pacote legislativo proposto pelo governo é o foco na manutenção do poder e não na governação, isto é, na promoção do bem-estar social das pessoas. Porque se nós olharmos para o paralelo que nos tem sido tradicional, que é Portugal, eu nas eleições de Portugal nunca ouvi falar da Comissão Eleitoral daquele país. Porquê? Porque os mecanismos de transparência, garantem a transparência, o bom funcionamento e organização das eleições em Portugal não levantam quase que suspeita alguma relativamente à atividade deste órgão que organiza e dirige o processo eleitoral. No nosso caso é diferente. Nós estamos a assistir, inclusivamente, um impulsamento do Presidente da Comissão Eleitoral bastante contestado pela sociedade civil em geral, a sociedade civil organizada, e também pelos partidos políticos da oposição, essencialmente o maior partido político da oposição, que é o MIT. E se nós estamos a falar de que agora o país está numa fase ainda de reconciliação, a mim me parece que há determinadas decisões estruturais, estratégicas, deviam ser tomadas com base em consenso e não por imposição. Porque essas medidas tomadas e aplicadas por imposição não vão ajudar a consolidar o processo de reconciliação, que, na minha perspectiva, em Angola não há nenhum processo de reconciliação. Chame isso outra coisa, mas não reconciliação total. Diga. Alguma vez tivemos conciliados? Alguma vez tivemos conciliados? Bom, eu estou-me a... Reconciliar significa voltar a um estado de conciliação. Eu não quero discutir. Sim, eu estou-me baseando naquilo que é a realidade política de Angola. Né? Nós falamos da reconciliação desde a primeira hora, vamos dizer, desde 91, os acordos de Alfora, e depois Bicesse em 91, e depois os acordos de Lusaka, os acordos o protocolo de Luena. Sempre falamos da reconciliação. E partindo desta realidade, e não outra, a mim me parece que não há até hoje nenhum processo de reconciliação em curso neste país. Daí que eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, na presença do padre em Palanga, que gostaria de felicitar a Igreja Católica pela grande iniciativa que teve de promover em outubro uma Conferência Nacional sobre a Reconciliação. E me parece que seria o ponto mais alto das comemorações dos 50 anos da nossa independência. Mais do que gastar milhões de dólares para dar festas, trazer uma seleção da Argentina que politicamente não traz nenhum valor acrescido à nossa história, nem o momento político e difícil que o país atravessa. Deveríamos abandonar todas as festividades que implicam dinheiro e fazermos sim uma conferência nacional sobre a reconciliação, onde fossem chamadas todas as forças vivas da nação, e não apenas partidos políticos,
sociedade civil organizada e podermos fazer uma reflexão sobre os 50 anos da trajetória do nosso país enquanto Estado independente. O que é que a gente fez? O que é que devíamos ter feito? O que é que devemos fazer para que possamos, de facto, ter uma nação angolana no verdadeiro sentido do conceito? Quais são os erros que nós cometemos? Para não voltarmos a cometer esses erros. Todos nós cometemos erros, já disse isso. Temos que abandonar esse discurso político de fraca qualidade para justificar tudo e mais alguma coisa, apontando o dedo a um ou a outro. Isso de dizer que a UNITA destruiu, que a FENALA destruiu, todos nós destruímos, todos nós cometemos erros. Savino cometeu erros, Cristina cometeu erros, Olga Roberto cometeu erros. Então não vamos olhar só para os erros, mas vamos olhar também para aquilo que de positivo cada um deles fez e procurarmos então montar uma versão verdadeira da história da Angola com a participação de todos. Eu tenho estado a dizer que nós estamos a perder uma oportunidade de ouro ímpar nessas comemorações dos 50 anos e não darmos um salto qualitativo naquilo que é a ideia da reconciliação, que é reconhecer os heróis de todos os movimentos de libertação. Este era um momento de reflexão e do início de uma verdadeira reconciliação. Eu já disse, ali naquele lado da independência, mais do que Agostinho Neto, você tem que pôr lá o Savino e Olga Roberto. Enquanto você não reconhecer os feitos desses dois nacionalistas, que não representam duas pessoas apenas, representam milhões de angolanos que se revêem nos ideais que eles defenderam e propagaram até hoje. Eles têm seguidores. E, portanto, você não pode excluir essas figuras, porque está a excluir milhões de angolanos e está a adiar a reconciliação, está a adiar o projeto de nação angolana que se pretende construir, que pretendemos construir neste país. Portanto, numa primeira abordagem, dizer que é urgente, de facto, uma alteração da composição, organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Não nos moldes como vem proposto ali, porque o que está proposto nesse pacote legislativo é um autêntico retrocesso. E aqui, mais uma vez, podemos concluir que a fraude não é aquela que muita gente pensa que acontece no momento do voto. Não, a fraude vem de trás. E aqui começa a fraude. Porque retirar as ATCIDs é retirar a possibilidade do cidadão controlar, participar diretamente da sindicância do próprio processo. E nós temos que alterar essa composição também, deixar de ter essa ideia de que o juiz tem que ser presidente da Comissão Eleitoral. Isso talvez foi uma ideia que servia para o passado, mas já não serve para hoje. Porque a nossa justiça não é independente. Os juízes não garantem também a transparência e imparcialidade na condução do processo. Mas sim, deveria ser um cidadão idôneo, vários cidadãos com idoneidade reconhecida pela sociedade, que apresentassem a sua pretensão de concorrer à presidência deste órgão. E a quem de direito, pelos currículos de cada um, o seu perfil, escolher um que a sociedade reconheça nessa pessoa alguma imparcialidade. E eu acho que também devíamos pensar nesta alteração legislativa eleitoral em alterar a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Vamos deixar de meter partidos lá. Os partidos podem lá entrar, mas como observadores. Mas vamos buscar pessoas profissionais desta área. Por exemplo, você tem aqui uma angolana de referência em matéria de eleições, que é o Luís Gino. É uma pessoa que, na minha perspectiva, tinha tudo para estar nessa comissão eleitoral. E falo de outras figuras, as figuras até da igreja, que merecem toda referência e consenso na sociedade. Um arcebispo Dom Zacarias Camanho poderia presidir uma comissão eleitoral, toda a gente daria credibilidade ao trabalho dirigido por aquele senhor. Poderia falar na integração do reverendo Tolinzinda e muitas outras figuras da sociedade civil, como por exemplo, poderíamos ir aqui buscar pessoas ligadas à cultura. Não tinha que ser indicado, não tem que ser um partido, porque
dirigente de um partido tem que entrar para a comissão. Isso é politizar o processo. Tem partidos de jurista, tem que ser necessariamente jurista. Não tem que ser obrigatoriamente jurista. Pode ter. É verdade que esse processo tem uma componente jurídica muito forte. E é óbvio que não tem que ter só juristas, mas tem que ter alguns juristas lá para poder ajudar a compreender a interpretação das normas. Mas também não é jurista porque o partido A ou B que está a indicar. É um jurista que se habilita a este lugar mediante um concurso público. Mas tem que ser um jurista de mérito. E quando me refiro ao mérito, é aquele que a sociedade reconheça algum mérito nessa pessoa. Porque o mérito quem nos confere não somos nós, é a sociedade, são os cidadãos que dizem assim, não, este cidadão merece a nossa confiança e vai emprestar credibilidade ao processo. Nós temos de ter uma comissão eleitoral cuja composição, organização e funcionamento não levanta poeira, não deixa espaços cinzentos para qualquer tipo de suspeito. Só assim é que o nosso processo eleitoral vai ser credível. Fora disso, nós vamos ter sérios problemas. Eu tenho estado a dizer, já nos anos desta parte, algumas pessoas acham muito pessimista, mas esta é a minha leitura. Os sinais dos tempos apontam por aí que, se não tomarmos cuidado, nós vamos ter uma repetição pior do que aquela situação que aconteceu em Moçambique. E eu tenho estado a dizer, cuidado, atenção. Um levantamento popular em Angola vai ser algo pior que todas as guerras juntas que já tivemos neste país. E vou explicar porque é que eu afirmo assim. Porque vai ser uma espécie de guerra sem quartéis, sem partidos e sem liderança. É um pandemônio. E eu resumo sempre isto a uma guerra entre o asfalto e a periferia. Mas atenção, quando me refiro ao asfalto e à periferia, não estou a falar de que as pessoas dos bairros vão sair para matar aqueles que estão na cidade. Não. O asfalto e a periferia é para caracterizar o grupo de pessoas. Porque até eu estou aqui a falar que ando num carro topo de gama, com um blazer, vivo na periferia, mas sou visto como uma pessoa do asfalto. E nós que vivemos na periferia, mas com características do asfalto, vamos ser as primeiras vítimas. Vamos ser as vítimas com poucas hipóteses de sobrevivência. Porquê? Porque nós não temos informação, não temos os meios para poder sair daqui rapidamente da situação em que nos encontramos naquela altura. E as pessoas estão a provocar tudo isto, têm informação e têm os meios para poderem sair daqui. Aliás, muitos deles já têm condições criadas lá fora. O que é que vai acontecer? Vamos partir o país, vamos matar gente que faz falta a este país e os provocadores da situação vão sair ilesos, tempos depois vão de regressar, porque quem promoveu a confusão depois não sabe como gerir o país e vão ter que negociar outra vez com essas pessoas para voltarem ao governo.